Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos chegando, enviando a setinha aqui para comunicar que estamos ao vivo e online para mais um bate-papo. Bom dia, Cris. Bom dia, Samuca. Tudo bem com vocês? Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Gente, nós vamos falar um pouco hoje sobre os contos ancestrais. Quando eu falo, né? Bom dia, Cris. Cris Ferreira. Bom dia, minha amiga linda. Quando eu falo de conto de fadas, né, dos contos de fadas, as pessoas falam assim, nossa, mas isso é coisa da criança, é coisa da minha infância. Vocês sabem, né, ou vocês... Bom dia, Iverson, que os contos, eles lá atrás, né, quando eles começaram, que nem eram chamados de contos de fadas, isso veio aqui bem mais recente, eles eram para adultos, eram contados, né, de família para família, de ascendente para descendente pela tradição oral. Era uma forma de trazer um conhecimento, de trazer uma instrução moral, de trazer uma orientação. Então, depois, é claro, né, que recentemente é que eles foram embalados, embrulhados assim para a psique infantil, né, para a psique da criança. A Disney também fez aí um trabalho maravilhoso, né, de adaptar os contos para o viés que eles queriam trabalhar, né? Que era com crianças. Se bem que a gente sabe que a Disney não é só para crianças, né? Eu, por exemplo, adoro a Disney. Mas o cunho, né, dos contos não é esse de tratar, né, de trazer uma historinha para a criança dormir. Na verdade, os contos são para fazer os adultos despertar. Não é para criança dormir. Bom dia, Zezé. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lelete. Que bom que vocês estão aqui. Então, tem vários livros que eu estou estudando, né? A psicanálise dos contos de fadas, né? Esse aqui, da Ana Rosseto, que é maravilhoso, que fala sobre contoterapia, o uso terapêutico dos contos. A psicanálise da Terra, do Nunca, né, do Mário Corso, que é sensacional. Fadas no Divã, que também, né, traz aí a visão da psicanálise, né? A doutora Clarissa Píncola, ela trouxe aqui os contos originais, né, que não são dos irmãos Grimm, mas os irmãos Grimm fizeram aí a grande gentileza para todos nós de catalogar esses contos, né? E, é claro, não podia faltar aqui na minha lista Mulheres que Correm com os Lobos. Por quê? Porque a doutora Clarissa, ela trouxe, né, esses contos já com esse olhar psicanalítico que agrega muito nas nossas vidas. Tanto é, gente, que esse livro, não sei se você sabe, esse livro ele é um long seller, ele está acima de best seller. Né? E desde quando ele foi lançado, ele ainda está sendo editado. Essa edição aqui é recente, é deste ano, né? E tem milhares de grupos ao redor do planeta estudando esses contos desse livro. Por que estudando? Porque é um livro que a gente às vezes não dá conta de ler sozinho, sozinha. É um livro denso e fala assim, André, lê sozinho porque esse livro não é só para mulheres? Não é só para mulheres, né? Inclusive, eu tenho amigos que têm o livro. Por quê? Porque é um livro que nos tira daquele lugar onde nós estamos e faz a gente expandir a consciência, né? E aqui não é sobre madrasta, sobre bruxa, sobre as irmãs invejosas. Todos esses personagens estão dentro da gente. Deixa eu ver o que a Sandra colocou aqui. Cante uma canção que faça adormecer as crianças e acordar os homens. É sobre isso, gente. Para as crianças, a gente não faz análise, a gente conta o conto, né?
da forma, né, palatável para as crianças, porque tem contos que são realmente, que não é para a idade da criança, ali dependendo da forma como ele é contado, mas para os adultos é para despertar, é para trazer uma nova consciência. Vamos falar aqui de um conto que todo mundo conhece, do Patinho Feio. Se bem que, às vezes, ele é muito reduzido, né? Aqui a Clarice, ela tem uma versão que é cheia de riquezas, que é cheio de detalhes, que aí fala muito da nossa jornada, que às vezes a gente vai passando ali, às vezes a gente às vezes não tem uma conexão profunda com a nossa família de origem, né? E isso não estou falando de exclusão, gente. Eu estou falando de uma conexão, assim, mais íntima às vezes a gente levar as nossas questões íntimas. Isso não é com todo mundo que a gente faz, né? Mesmo que eu tenha um irmão, uma irmã muito querida, às vezes a gente pode falar com poucas pessoas dentro mesmo do nosso núcleo de família, não é assim? Às vezes a gente vai levar isso para o psicólogo, para o terapeuta, para um amigo íntimo, para uma amiga íntima mais próxima, assim. Não é para todo mundo que a gente faz isso. Bom dia, Bruninho. Bom dia, egrégora de amor. Então, aí como a gente estava falando do caso do Patinho Feio. Nessa versão da Clarice, ele faz muitas jornadas e é de vida, morte, vida, vida, morte, vida. Tem uma hora que ele está num lago que ele está congelado. Se a gente for levar isso ao pé da letra, o patinho ficou lá no lago congelado. Mas se a gente for olhar, analisar simbolicamente, quantas vezes na vida a gente fica congelado? A gente não dá um passo, a gente não sabe para onde ir, né? E às vezes, antes do lago congelar, ele ficava rodando em círculos. Quantas vezes na nossa vida a gente fica andando em círculos e não sai do lugar? Quantas vezes, gente? Quem não passou por isso aqui pode me jogar a primeira pedra? Porque eu passo ainda. Aí só que quando a gente está terapeutizado, a gente já está com a consciência mais desperta, né? Opa, peraí, eu tô andando em círculos, eu não tô me movendo, né? De acordo com o que eu desejo. Eu estou aqui paralisada num lugarzinho e eu não tô andando em direção. Porque às vezes a gente coloca um GPS externo focado lá naquele objetivo, mas o GPS interno, ele tá ali, ó, ele tá com medo, ele tá neutralizado, ele tá denso. E aí não adianta o meu GPS externo estar lá naquele endereço se eu não faço o movimento. É a mesma coisa, né, do GPS físico. Eu coloco lá o endereço, mas eu não saio de casa. O GPS está me mostrando, olha, pegue tal caminho, pegue tal rua, faça tal trajeto e tal. Mas eu tô aqui paralisada dentro da minha casa, dentro da minha oca, dentro, às vezes, da minha caverna, não é? E como tem lá a caverna de Platão, às vezes a gente está tão obcecado por aquele escuro da caverna, achando que aquilo é um mundo inteiro, dentro daquele espaço ali ínfimo, sujo, fétido, a gente cheio de feridas, cheio de escaras, que vem alguém de fora e fala, dá 2 passos aqui que você sai dessa caverna e tem luz aqui, e tem um mundão de Deus que você não tem noção da grandeza que é. E a gente fica com ódio. Porque não, é isso aqui, eu tô agarrada aqui nessa caverna, eu tô aprisionada. É isso aqui que tem, né? E às vezes a gente não se move, gente. Então, o que os contos fazem? Eles nos ajudam, eles ajudam o nosso GPS interno, não é o externo, né? Porque às vezes a gente está ali com terapia, às vezes a gente está com apoio, mas mesmo assim é muito difícil a gente fazer aquele movimento em direção àquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente está no estado de congelamento, de torpor, de auto-hipnose, né? De paralisação mesmo, né? E mesmo que não tenha, né, nada nos prendendo fisicamente, energeticamente a gente se sente assim, sem saída. Às vezes até sem esperança. Só que por que os contos fazem esse trabalho de uma forma tão magnífica? E se assim não fosse, eles não seriam aí, centenários, né? As fábulas de Esopo são do século VI. Aí você fala assim, André, mas são fábulas, sim, mas as fábulas tinham uma pegada moral. Todas as fábulas, elas tinham ali um quê? Da mesma forma, os contos fazem a jornada do herói. Sempre tem uma dificuldade, mas o herói e a heroína, eles não se vencem.
Eles não se dão por vencidos. Por mais que eles passem dificuldades, eles ainda vão buscar ali um caminho para sair daquele lugar. E quando fala assim, foram felizes para sempre, a gente pensa assim, isso é fantasia. Não é, aquela demanda ali eles resolveram. Agora, as cenas dos próximos capítulos na nossa vida não são só 10 páginas como num conto, né? Então, quer dizer, nós vamos fazer outros ciclos de vida, morte e vida. Então, minha chamada aqui é para que a gente não se apegue aos contos de uma forma rasa, superficial, literal, assim, ao pé da letra, porque não é disso que eles falam. Eles trazem símbolos, que é a nossa linguagem mais antiga. Antes da gente ter a linguagem oral e a linguagem, né, a escrita como é hoje, nós nos comunicávamos por símbolos, né? E esses símbolos, eles estão no nosso inconsciente coletivo. Então, quando a gente acessa isso dentro da gente, a gente consegue galgar. Então, o que os contos fazem, né? Por que os contos ancestrais, os contos antigos, eles nos auxiliam hoje na nossa vida prática, na vida moderna? Primeiro porque eles abaixam a barreira psíquica, né? Porque todos nós, e eu acredito que é sem exceção, porque não tem nenhuma pessoa que eu encontrei até hoje que não goste de uma boa história, de um bom conto. Então, o que acontece, gente? Quando a gente vai ouvir uma boa história, o ouvido, ele expande. E quando a gente dá vazão para que esse ouvido aqui físico, ele leve esse conto até o ouvido da alma, para que a gente introjete aquilo, aí a gente fala que o conto dá conta. Porque depois que ele nos acessa, depois que ele acessa o nosso inconsciente, ele traz as respostas para o consciente, porque no inconsciente nós temos todas as respostas. Vocês já devem ter visto assim, os gurus, ou até psicólogos, psiquiatras falando, né, psicanalistas, a resposta está em você. Aí você fala assim, como? Se eu soubesse a resposta, eu não estava aqui, ou iluminado, iluminada, né? Mas no fim das contas, quem decide não é você. Quem escolhe um caminho não é você para a sua vida, né? Por mais que você tenha ali o apoio externo, a função da terapia qual que é? É ir puxando e te instigando para que você acesse a cura dentro de você, né? O curador não é externo. Nós terapeutas, pelo menos em todas as linhas de estudo que eu tenho, a gente vai buscando, a gente vai instigando. Bom dia, Lilinda! Bom dia, Zen! Bom dia, Dedê, Edna! Oi, Fefe! O Bruninho já falei. O que a gente vai fazendo? A gente vai instigando, a gente vai puxando, a gente vai ajudando a tirar os véus, as camadas, para que você acesse o melhor caminho que você pode fazer naquele momento. Para que você localize a resposta dentro de você. Porque se fosse um manual de respostas prontas, não precisava nem da pessoa vir aqui se consultar, né? Fazer uma terapia. A pessoa me mandava uma pergunta e eu mandava a resposta. Eu não sou um oráculo, eu sou uma terapeuta. Então, o meu papel... Bom dia, Ana! O meu papel é te auxiliar a tirar os véus, né? Ou te tirar do emaranhamento, porque às vezes a gente se enrola. Não é isso? A gente se enrola nas questões das nossas ancestrais, às vezes a gente se enrola em questões que não são nossas, às vezes a gente está na síndrome da boazinha, né? Que quer abraçar o mundo inteiro, colocar nas costas e eu dou conta, e eu não olho nem para as minhas questões porque não dá tempo, é impossível. Então, falando inclusive da boazinha, aí me lembra, né, do conto da Vassalisa, que logo que começa, a mãe morre. Né? E tem muitos contos de fadas que a mãe morre no início. E aí a gente fala, ai meu Deus, que tristeza, a mãe morreu, deixou a menina órfã. Gente, a nossa mãe, né? A nossa mãe interior, não tô falando aqui da mãe exterior, tô falando da nossa mãe interior, né? Aquela parte compassiva, onde eu acho que eu sou uma coitada, que eu não vou dar conta de nada, né? Que eu preciso da mamãe para me dar as coisas. Tô falando em mim, tá, gente? Não tô falando da mãe externa, não. A mãe externa, quem dera, né? Se ela vivesse 500 anos, 1000 anos, ainda era pouco pra gente, não é assim?
Mas eu tô falando da minha parte psíquica, né? Que é aquela parte do mamífero que é dependente ou que quer ser dependente, emocionalmente falando, tá? Então, essa mãe boa demais, ela precisa morrer. Ela precisa morrer para quê? Para que eu faça o meu processo de individuação, para que eu dê conta das coisas. Não é assim? É uma jornada. E a minha jornada, a minha porta estreita, por mais que os meus pais me amem, eles não passam comigo. Eu preciso fazer, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso dar conta da minha vida. Né? Não é dar conta da vida do outro, tá, gente? Mas da minha vida eu preciso dar conta, né? Então, quando nos contos de fadas a mãe morre ali, é quando geralmente a menina já tá passando ali da fase de menina para mocinha. Isso é simbólico. Não é uma mãe física que foi lá e morreu. E aí vem a madrasta, geralmente, né? Também é simbólico. A gente vai pro mundo, né? E aí eu começo a ver facetas ali que às vezes eu não via dentro da minha casa, do meu lar, né? E dentro de mim também despertam facetas que eu não conhecia. Né? Às vezes a gente não precisa de uma madrasta externa. Nós mesmos somos tão duros conosco que a nossa madrasta interna, o nosso padrasto interno é muito mais ativado do que qualquer um externo que puder ter. E a gente vai olhando para essas partes, a gente vai olhando para aquela parte detratora do nosso psiquismo e a gente vai tomando força, a gente vai encorajando, falando, opa, menos, alto lá, né? Aqui tem que ter ordem e não que eu vá colocar minha sombra no porão, mas eu vou olhar para ela e vou enfrentá-la. Não foi assim? Para quem conhece a história de Vassalisa, não foi assim que ela fez? Ela foi lá, teve com a Baba Yaga, né? Limpe as coisas. Aí a gente ficava revoltado quando escuta a história, né? Mas como assim? Ela vai limpar a casa da Baba Yaga toda? Sim, gente. Se a gente não limpar a nossa casa psíquica, o que vai dar? Cobra, lagarto, escorpião, teia de aranha, porcaria, porque a gente vai ficar pensando só porcaria, sim. Se a gente não faz um autoexame, uma autoanálise, se a gente não faz essa faxina, e aqui não é uma faxina externa, física, é uma faxina interior, eu preciso limpar minha casa, eu preciso lavar minhas roupas, né? Lavar minhas roupas no sentido assim, olha, eu tô limpa, meus pensamentos estão limpos, tá claro o que eu quero, o que eu desejo. É um autoempoderamento, é uma jornada. Vocês imaginem a gente indo para um campo de batalha, aqui entre aspas mesmo, que é a própria vida, né? Com vida, morte, vida, morte, vida. Com a casa toda bagunçada, eu em conflito comigo mesma, meus pensamentos todos atravessados ali. Como é que eu vou olhar para o externo se eu não estou gerenciando nem o interno? Né? Então, essa faxina psíquica aqui do conto que eu estou dando exemplo, da Vassalisa, né? Quando ela encontra ali com a Baba Yaga está sendo uma mestra para ela. Ela está auxiliando a Vassalisa a fazer o processo de individuação, então não é externo. Tá? Não é uma bruxa má que pegou a menina e colocou ela para separar estrume de papoula, da semente de papoula. Porque se a gente não separa sementes boas, gente, das mofadas, do milho mofado, do estrume, o que vai ser de nós? A nossa própria mente vira um caos e a nossa vida vira um caos. Porque se eu não tenho raciocínio interno cristalino, focado, é óbvio que eu não vou ter isso externamente. É impossível. Essa conta não fecha, entende? Então é aquilo que nós falamos lá no início. GPS externo, pá, vou chegar lá. GPS interno, bugando. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, os contos nos auxiliam de uma forma gentil, amorosa, a fazer esse encontro do objetivo externo com o objetivo interno, porque é como se eles fossem limpando aqui dentro. Olha, Patinho Feio ficou congelado, tudo bem, ele teve aquele período dele de congelamento, mas ele teve que caminhar, ele teve que voltar para a ação, porque senão ele ia morrer naquele lago, entende? Se ele não sai daquele lugar, se ele não faz a jornada, ele morre naquele lugar, não tem jeito, sabe? E o próprio Salvador é você. A própria salvadora é você.
Porque a gente pode ter apoio do outro externamente, sim. Mas se a gente não faz esse trabalho interno, a gente vai continuar mais ou menos no mesmo lugar. A gente dá um passo para frente, 2 para trás. Aí a gente fala assim, não tô saindo do lugar, não tô, mas eu não tô me movendo. Né? Se eu dou um passo, gente, eu já saio daquele lugar onde eu estou. E às vezes é doloroso, sim, dar aquele passo, tá? E a pessoa que vos fala que também já teve muitos momentos de lago gelado. Mas faz parte. Né? Se a gente não passa pelo lago gelado, se a gente não passa pelo inverno da alma, a gente não valoriza os dias de sol como esse aqui, ó. Né? Mas a gente precisa também dos dias de chuva. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, um equilíbrio, né? Entre sombra e luz. Tem um conto aqui também, né? Que eu sou fãzona, né? Da Mulheres que Tocam os Lobos, a menininha dos fósforos. Que aí é diferente a gente usar os contos, né? A contoterapia para nos auxiliar na nossa jornada. E eu tenho várias pessoas que eu atendo, várias clientes que elas usam ali as impressões que elas tiveram, como elas sentiram no corpo e na mente, elas levam isso para terapia. Então, é terapêutico, mas não é terapia, né? E para quem faz terapia, não substitui a terapia, auxilia. Por quê? Porque aqui você às vezes tem acesso a gatilhos que talvez olhando só na superfície do racional você não teria. Né? Você não teria essas percepções. Né? Então tem várias pessoas que anotam ali o que sentiram, dependendo do desenho que fez, que a gente trabalha também com a arte, né? Aí a pessoa leva para terapia, tá, assim, aí anda, dá um salto evolutivo, né? Mas, gente, a gente precisa dessas ferramentas, tá? Então, assim, é claro que isso, né, pode não ser para todo mundo. Eu acho que o conto é universal. Mas tem gente que pode se identificar, tem gente que pode não se identificar, tá tudo certo. Meu chamado aqui, no dia 13, né, para quem se interessar pelos contos, no dia 13 de dezembro, eu vou começar com a Medicina dos Contos. Vai ser um sábado por mês, de 9 às 11, onde nós vamos destrinchar os contos ancestrais, né, os contos de fadas mesmo, dessa forma, trazendo a análise simbólica. Nós vamos contar o conto e vamos trazer a análise simbólica, né, para que a gente saia desse racional, desse superficial e para que a gente possa mergulhar, sim, no nosso psiquismo através das chaves que abrem esses símbolos para a gente internamente. Então, vai ser assim, eu sou suspeita para falar, né, gente? Mas eu acho que para muitas pessoas vai ser um divisor de água e é um trabalho que é gentil, é amoroso, é gostoso, né? É quase assim uma diversão, mas nós vamos estar assim nos divertindo, mas nós vamos estar trabalhando a nossa psique, sabe? Então, Fabinho tá aí, Cíntia, que bom ver vocês aí, Emma, que bom você estar aqui conosco. Então, gente, me conta aí, né, se alguém quiser comentar. Ei, Alexandre, como é que chega para vocês? Vocês gostam, assim, né, dos contos? Vocês têm algum insight, assim, desses símbolos que a gente pode usar? Ou a gente tá aí ainda nessa parte mais racional? Eu falo ainda, gente, porque a maioria dos contos, eles são contados, né, dessa forma, assim, tá tudo certo, né? Tem várias formas da gente acessar, da gente pronunciar alguma coisa, a gente acessar um conhecimento. Ei, Cristina, bom dia. Mas o objetivo desse trabalho da medicina dos contos é trabalhar a nossa parte psíquica, é acessar esses contos através dos símbolos, né? E ver como que isso reverbera em mim, né? Qual é o trajeto, a trajetória que eu preciso fazer para chegar onde eu desejo. É alinhar o meu GPS interno com o meu GPS externo. E sair, às vezes, da zona de congelamento. Vamos aqui dar um exemplo de um outro conto, né? A Branca de Neve, quando ela está lá
com a garganta, né, ali aquele entalada. Quantas vezes a gente fica ali com o veneno na garganta, né? E às vezes a gente ainda coloca uma água, né, ou uma Coca-Cola para ajudar a dissolver, pra gente engolir, né? A gente empurra ali com o dedo, né? Coisas que não fazem bem pra gente, né? E a gente fica quase ali, né, entupida, engole sapos, né? E aquele veneno vai corroer a gente por dentro. Ainda bem que ela ficou com ele só até aqui, né? E aquele momento ela não estava morta, mas ela também não estava viva. E muitos momentos a gente fica modo zumbi na vida. A gente não tá morto, mas também não tá vivo. É diferente, né, gente? Estar na vida e estar vivo mesmo, né? Em presença, em atitude, em mobilização em relação aos sonhos. Às vezes a gente acha que sonhar é coisa de criança, né? Mas o que é a vida sem propósito? Eu ganhei um livro, né, de uma grande amiga, Lili Zausa, e fala do Viktor Frankl, né? Que fala do sentido, né? Ele estava na Segunda Guerra Mundial, ele foi preso e se ele não tivesse um porquê, ele tinha perecido. E ele fala que ele observou, né, que as pessoas que tinham propósito, né, elas conseguiram sobreviver ao Holocausto, né, a duras penas, obviamente, mas é porque tinha algo mais, entende? Então aquilo as movia e as sustentava para ver um futuro depois daquelas grades, depois daquele terror todo, né? Porque muitos, gente, não sei se vocês sabem disso, eles nem esperavam chegar o momento de serem executados. Eles mesmos já iam para cercas, que as cercas, né, elas eram eletrificadas. Então eles já pulavam ali de desespero, né? Então assim, mas quem tinha um propósito buscava ali persistir a toda aquela dor, a toda aquela noite escura da alma, né? Porque tinha algo maior que vislumbrava depois daquilo ali. Quer dizer, eu tô passando por uma noite escura, né? Miserável, né? Não dá nem pra gente colocar adjetivos aqui, porque não tem, eu acho que a gente não vai ter adjetivos na língua portuguesa que a gente vai conseguir, né, falar desse sofrimento deles. Nem sei se tem alguma língua, né, que a gente possa quantificar a dor, de que não tem. Mas que eles viam a luz no fim do túnel, eles viam algo maior depois. E é sobre isso, sabe? Não da gente passar por esse período de dor, mas a gente passa, sim, por períodos difíceis, mas que a gente consiga acessar o que faz sentido para a nossa alma, que a gente consiga ressignificar essa dor através de um olhar de eu estou caminhando para lá. Às vezes eu tenho que passar pelo deserto, às vezes eu tenho que entrar na floresta densa, mas tem algo do lado de lá que me move, entende? E que eu vou passar por isso aqui para eu chegar lá, né? É a jornada dos heróis, a jornada dos guerreiros, né? Então, que isso faça, nos mova, né? Ah, Sandra, obrigada. Sandra colocou palavras lindas. Um ótimo dia para todos, para você também. Então é isso, gente. Nós vamos finalizando aqui a nossa live. O que eu queria trazer para vocês é isto, tá? No dia 13 de dezembro, eu aguardo todas e todos vocês. Esse trabalho não é só para mulheres, é para quem queira, é para almas, né, humanas que queiram realmente buscar uma tribo de buscadores, assim, uma tribo de despertar, sabe? Pra gente despertar algo maior dentro da gente. Esse trabalho, ele é interno, ele é psíquico, onde a gente vai acessar muitos portais aí pra gente crescer juntos e juntas, tá bom? Hoje é sexta, né? Que amanhã é feriado. Então, um ótimo feriado a todos, um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia de vocês e vamos nos falando. Fiquem com Deus. A Sandra perguntou se vai ser online. Vai sim, Sandra. Vai ser online, sempre online, pelo YouTube, e todos os encontros ficarão gravados na plataforma Hotmart, tá? Então, se porventura, né, alguém não puder assistir em algum dia, algum momento, porque vão ser recorrentes, né, um sábado por mês, geralmente no segundo sábado, tá? E nós vamos ter outras coisas também, né? Estudo de livros, né? Então nós vamos fazer uma comunidade bem bacana, tá, gente? O preço o valor é um valor muito simbólico para o que nós vamos oferecer dentro dessa comunidade. O valor é R$ 67,00 a mensalidade, tá bom? Então quem quiser saber mais, me chama no privado. Beijos! Muito obrigada!